Sobrevivemos a mais uma sexta-feira 13 e você já se perguntou por que as pessoas têm tanto medo dessa data e por que a sexta-feira 13 ela é considerada como um dia de azar? Existe um evento histórico que aconteceu exatamente em uma sexta-feira 13, no dia 13 de outubro de 1307, e ela está ligada diretamente com os Cavaleiros Templários, que foi uma ordem militar extremamente rica, poderosa e influente na Idade Média. E o que aconteceu com eles envolveu tortura, execuções, heresia. Só que antes da gente começar a falar sobre os Cavaleiros Templários, eu vou explicar um pouquinho sobre a história do número 13 e por que as pessoas têm tanto medo dessa data de fato. Então, para a gente começar a entender a superstição do número 13, a gente tem que começar a entender o que significa o número 13 na história. Então, durante muitos séculos, o número 12 ele era considerado como um número de perfeição. Por quê? Porque existiam 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco, 12 horas no relógio e também a questão da Santa Ceia, Jesus estava reunido exatamente com 12 apóstolos. Na Santa Ceia, além dos 12 apóstolos, também tinha Jesus Cristo, totalizando 13 pessoas. Então, algumas interpretações simbólicas indicam que o 13º convidado seria o traidor, que seria, no caso, Judas. Então, ao longo do tempo, o número 13 ele começou a ser associado como um número que traria azar, um número que quebra a ordem, que traz desequilíbrio. E essa superstição do número 13 era tão forte que até hoje algumas culturas não têm, por exemplo, um prédio com o 13º andar. Ele simplesmente pula do 12 para o 14. Por que a sexta-feira 13 também é considerada um dia de azar? Então aí vai entrar o segundo elemento da superstição. Então, na tradição cristã medieval, a sexta-feira ela já era considerada um dia pesado espiritualmente, porque acredita-se que Jesus ele foi crucificado em uma sexta-feira. Também em várias regiões da Europa medieval, a sexta-feira ela era um dia ruim para iniciar viagens, dar início a novos projetos ou tomar decisões importantes. Então aí a gente já tem a junção de dois elementos que não eram considerados muito bons, que eram o número 13 e era a sexta-feira. Mas existe um acontecimento histórico que pode ter ajudado a fortalecer essa fama da sexta-feira 13 como um dia de azar. E esse evento está ligado aos Cavaleiros Templários. Então quem eram os Cavaleiros Templários? Eles eram uma ordem religiosa que foi muito influente, poderosa e rica, que teve início em 1119, tá? Então, basicamente, os templários, eles eram monges guerreiros, que eles tinham por objetivo propagar a fé cristã e também proteger os cristãos que iam peregrinar até Jerusalém, tá? Essa ordem, ela foi ficando tão poderosa e influente ao longo do tempo que eles só obedeciam o Papa, então somente o Papa estava acima dele. Nenhum rei poderia dar ordem aos templários porque eles obedeciam diretamente ao Papa. Então, os templários, com o tempo, eles começaram a ganhar enorme prestígio e eles recebiam doações de dinheiro, de terras, propriedade. E nisso a ordem começou a ficar cada vez mais importante, cada vez mais influente. Tem uma parte muito interessante que é onde os templários eles criaram o primeiro sistema de bancos que a gente conhece, tá? E como é que isso funcionava? Basicamente, o peregrino ele poderia colocar dinheiro em um templo e ele poderia sacar esse dinheiro em outro templo. Ele não precisaria ficar carregando esse dinheiro para não ser saqueado no meio do caminho. E esse dinheiro estando dentro de um templo que pertencia aos templários, ficava extremamente seguro, porque ninguém ia ser louco de saquear um templo dos cavaleiros templários. E quando esse peregrino ele fosse retirar o dinheiro em outro templo, era cobrada uma pequena taxa para os templários como contribuição. E aí a ordem começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais influente. E ficando mais forte, influente e rica, eles começaram também a fazer empréstimos para as pessoas e eles também recebiam esses empréstimos de volta com uma pequena quantia de dinheiro adicionado. Muitos nobres, muitos reis começaram a dever dinheiro para os templários. E um desses reis que começou a dever dinheiro para os templários foi o rei francês Filipe IV o Belo. E esse rei ele foi o principal responsável pela prisão, execução e dissolução da Ordem dos Cavaleiros Templários. Basicamente, se você não tem credor, então você não tem dívida. Então, para o rei francês Filipe o Belo, era muito vantajoso que os templários fossem de fato presos e executados. Então o que ele fez? Filipe o Belo começou a conspirar com o Papa Clemente V até que o Papa Clemente V decretasse a prisão dos templários em uma sexta-feira 13, no dia 13 de outubro de 1307. Os templários eles foram presos sob acusação de heresia, blasfêmia,
negar Cristo, homossexualidade, rituais secretos, cultuar a figura chamada Bafomé, que é uma figura muito presente no ocultismo, e foram todas acusações que não tinham prova nenhuma. E uma vez que os templários foram presos, eles começaram a passar por sessões de tortura, onde eles acabaram confessando, mas historiadores dizem que na verdade eles só queriam se livrar da tortura, então eles inventaram mentiras e a partir disso os cavaleiros templários começaram a ser executados um a um, até a dissolução total da ordem, que foi por volta aí de 1312. E em 1314, o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi executado, queimado vivo em uma praça pública. Alguns cronistas da época dizem que enquanto Jacques de Molay estava sendo queimado vivo, ele lançou uma praga em cima do rei e em cima do Papa Clemente, dizendo que se a morte dele estivesse sendo injusta, os dois seriam convocados para o tribunal divino no prazo de 1 ano. E de fato, tanto o rei quanto o Papa Clemente morreram de doenças no prazo de 1 ano, exatamente no prazo que Jacques de Molay tinha dito. Deve ser a magia templária em ação. E no tarô número 13, ele representa o arcano, a morte ou o ceifador. Esse aqui é o tarô Rider-Waite e esse aqui é uma representação do tarô Visconde Sforza. O que esse arcano, que é um arcano tão temido para as pessoas que tiram tarô, representa? A morte, ela sempre fala sobre renascimento. Então, é o momento onde a gente precisa justamente ressurgir, cortar coisas da nossa vida, cortar situações, cortar pessoas, tudo aquilo que não contribui mais para o nosso desenvolvimento, tá? É muito interessante que o antecessor da morte é o arcano, o enforcado, que é o arcano 12, que é o arcano que pede justamente pra gente ter momentos de pausa, pra gente refletir sobre aquilo que faz sentido e que não faz, e pra gente escolher um caminho só ao invés de escolher 10. É aquele momento que a gente tá suspenso, que a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai ser tomada justamente aqui no 13º arcano, que é a morte. Então, toda vez que a morte sai, lembrando que o tarô, ele é simbólico, ele nunca vai ser literal, ele nunca vai representar a morte física de ninguém. Quando esse arcano sai, ele vem dizer que a gente precisa eliminar coisas da nossa vida. A gente precisa passar por um renascimento e a gente precisa, de fato, eliminar situações que não estão mais fazendo parte de quem a gente é, de qual vai ser o nosso propósito de vida. Então, sempre que esse arcano aparece numa consulta, ele é um convite a gente eliminar situações, eliminar padrões velhos e renascer para o novo. Então, com base em tudo isso que eu falei aqui, deu pra gente ter uma ideia do porquê que a sexta-feira 13 ela é um dia tão temida até hoje, porque que todos esses elementos juntos, eles ajudam a fomentar a superstição da sexta-feira 13 como um dia de azar. Mas talvez isso seja só um lembrete de como a história, a religião, o poder e o medo podem se misturar e criar mitos que atravessam aí os séculos. E aí, vocês me contem, por acaso vocês têm medo da sexta-feira 13 ou isso é um dia considerado normal pra vocês? E é isso, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, já peço pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se você gosta de conteúdos desse tipo, tô sempre postando aqui, então já peço pra você se inscrever e ativar aí as notificações pra você sempre receber alerta de vídeos novos.